A confiança é um dos fatores mais importantes em nossas vidas, pois forma a base para qualquer relacionamento, desde amizades até amor romântico e, especialmente, relacionamentos familiares. Quando confiamos em alguém, abrimos nossos corações e damos a eles a oportunidade de ver quem realmente somos. No entanto, a confiança não é sempre simples. Precisamos considerar cuidadosamente antes de decidir depositar nossa confiança em alguém. Neste vídeo, exploraremos a importância da confiança nos relacionamentos e aprenderemos como reconhecer os 15 sinais de uma pessoa não confiável, de acordo com a filosofia estoica. Junte-se a mim nesta jornada para obter uma compreensão mais profunda da confiança e como construir um relacionamento mais forte. Mas antes de começarmos, eu desafio você a assistir até o final do vídeo e não perder um único momento. Não fique fraco. Fique até o último momento e dê as boas-vindas à porta para um novo mundo. O que você está esperando? Vamos começar. Número 1. Indivíduos manipuladores. Vamos nos aprofundar em um tópico delicado, mas crucial: manipulação, ou mais precisamente, a atitude manipuladora que ocasionalmente encontramos nas pessoas ao nosso redor, ou até dentro de nós mesmos. A manipulação não é simplesmente um comportamento malicioso. Muitas vezes, decorre do medo da insegurança ou da necessidade de controlar o ambiente para se sentir seguro. Imagine que você está caminhando por uma floresta onde cada decisão que você toma determina sua sobrevivência. Mas agora, imagine que você tem um mapa, mas esse mapa foi alterado para levá-lo por caminhos que beneficiem mais alguém. Esse é o sentimento ao lidar com alguém com uma atitude manipuladora. Eles roubam-lhe a capacidade de tomar decisões informadas e de viver a vida nos seus próprios termos. Se for você tem uma atitude manipuladora, poderá obter controle temporário, mas a um grande custo. Primeiro, você troca a autenticidade nas suas relações. Segundo, isso corrói sua autoestima porque, no fundo, você sabe que não merece verdadeiramente amor, respeito ou admiração. Agora você está pronto para a parte verdadeiramente emocionante. Você tem o poder de mudar. Se reconheceu a manipulação em sua vida, você tem a força para eliminá-la com sinceridade, comunicação aberta e, talvez o mais importante, autoconsciência. Compreender seus medos e inseguranças e trabalhar com o verdadeiro poder deles vem de ser você mesmo e permitir que outros façam o mesmo. Por último, mas não menos importante, se você estiver enfrentando situações manipuladoras de indivíduos, seja forte e estabeleça seus limites. Você não é obrigado a participar de um jogo que não quer jogar. Número 2. A fofoqueira. A filosofia estoica não é apenas um modo de vida simples, mas também uma abordagem profunda para lidar com calúnias e danos de outros. Não se trata apenas de proteger a alma de influências negativas, mas também de construir força interior. Quando alguém revela segredos ou compartilha informações sobre outras pessoas, muitas vezes não hesitarão em fazer o mesmo com você. Isso nem sempre é verdade, mas, em geral, se eles podem falar mal dos outros pelas costas, podem fazer o mesmo com você. Isso faz parte da autopreservação e da atitude defensiva humana. Não fique surpreso ao ouvir notícias indesejadas sobre você. Imagine que você está em uma situação em que você conta um segredo apenas para uma pessoa, Júlia. Mas depois de algum tempo, você tem notícias de outra pessoa sobre o seu segredo. Uma informação que você tem certeza que apenas Júlia sabia disso, faz você se perguntar se Júlia revelou seu segredo a outras pessoas ou não. Você pode se sentir desapontado e magoado porque confiou na amizade dela. Neste caso, a filosofia estoica lembra você de não ficar excessivamente surpreso quando outros revelam seus segredos. Em vez disso, aprenda a lidar com a situação com calma e sabedoria, e não deixe sua alma ser excessivamente afetada pela calúnia dos outros. O importante é que você agiu de forma honesta e apropriada ao compartilhar informações e o que os outros fazem com elas está além do seu controle. Nunca assuma que só porque alguém é seu amigo, eles manterão seus segredos para sempre. Nem sempre é esse o caso. Eles podem usar suas informações para atingir seus próprios objetivos.
compartilhando-as com aqueles que podem difundir as informações. Mas lembre-se de que esta ação também requer consideração e certifique-se de não causar danos desnecessários a outras pessoas no processo. Número 3. O provocador constante. A filosofia estoica não é apenas uma filosofia, mas também uma abordagem de vida cheia de sabedoria. Não apenas sugere que façamos uma pausa e contemplemos como percebemos e reagimos às situações, mas também desperta um profundo autoexame sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. A diferença entre tempos desafiadores e perder a paciência nem sempre é quando você encontra uma pessoa específica, mas quando as pressões diárias e os desafios da vida podem testar sua paciência. O que é importante é que você possa controlar como você responde a essa pressão. Quando permanece calmo, mas sente-se constantemente irritado por uma pessoa específica, pode ser porque ela está provocando você, apresentando opiniões confusas e costurando dúvidas em sua mente. Eles podem se envolver em jogos psicológicos sutis e emocionais com o objetivo de se divertir. É crucial reconhecer isso e ter cautela na comunicação com eles. Imagine que você está dirigindo na estrada e, de repente, outro motorista o interrompe descuidadamente, criando uma situação perigosa. Inicialmente, você pode sentir raiva e desejar reagir imediatamente, usando palavrões ou mesmo agressão irracional. Mas mantenha a mente em um estado de calma e pergunte a si mesmo: posso controlar esta situação? Você percebe que não pode mudar o comportamento do outro motorista, mas pode controlar sua reação. Em vez de ficar com raiva, você decide manter a calma e garantir a segurança. Você percebe que buscar vingança, perdendo a paciência, não resolverá o problema e apenas criará mais conflito. Você continua a dirigir com segurança, ignora o mau comportamento do outro motorista e evita fazer parte do jogo psicológico que eles podem querer jogar. Dessa forma, você mantém a compostura e a segurança em uma situação desafiadora. Portanto, a filosofia estoica não trata apenas de controlar as emoções, mas também de obter uma melhor compreensão de si mesmo e de como interagimos com o mundo, para qualquer situação da vida. Número 4. Indivíduos indecisos. A filosofia estoica transmitiu que devemos nos concentrar naquilo que podemos controlar, e neste caso, são nossas próprias decisões e ações. Isso levanta uma questão importante. Como podemos confiar em indivíduos indecisos? Eles muitas vezes não conseguem determinar a direção de suas vidas, e suas personalidades ainda estão em processo de formação. Isso torna difícil confiar neles, já que não têm apenas um caráter forte para tomar decisões, mas também têm ações imprevisíveis. Para ilustrar isso, imagine um cenário em que você está enfrentando uma situação desafiadora. Uma criança segurando uma faca afiada. Nessa situação, você percebe que a criança não só carece de experiência e conhecimento sobre como usar a faca com segurança, mas também tem uma personalidade em desenvolvimento. Isso torna impossível prever com precisão o que farão quando você não estiver por perto. Eles podem ficar curiosos e brincar com a faca, representando perigo para si mesmos e para os outros. Ou podem largar a faca e aprender sobre isso com segurança, sob a supervisão de um adulto. Da mesma forma, os indivíduos indecisos estão no processo de moldar e mudar suas personalidades. Eles podem tomar decisões inesperadas e imprevisíveis, assim como a criança com a faca pode tomar ações imprevistas. Confiar neles pode ser um empreendimento arriscado, e precisamos considerar cuidadosamente antes de depositar confiança neles. Portanto, para os indivíduos indecisos, focar em si mesmos e em suas próprias decisões é talvez o mais importante. Podemos apoiá-los e encorajá-los, mas colocar muita confiança neles pode não ser uma escolha sábia. Número 5. Indivíduos problemáticos. A filosofia do estoicismo encoraja-nos a mudar nossa abordagem aos desafios da vida. Em vez de culpar nossas decisões e emoções pela sorte ou pelas circunstâncias, o estoicismo recomenda que assumamos total responsabilidade por eles. A vida torna-se uma jornada contínua, não um castigo sem fim.
Cada dia apresenta novos desafios, mas também traz novas oportunidades de crescimento. Aqueles que seguem a filosofia estoica muitas vezes demonstram uma paciência notável. Recusam-se a ficar cegos pelas constantes mudanças na vida e reconhecem que seu humor está sempre mudando. Em vez de fazer das dificuldades o foco de suas conversas, eles permanecem autoconscientes e com respeito próprio. Não culpam coincidências ou infortúnios, pois percebem que suas decisões muitas vezes contribuem para situações complicadas. Portanto, é extremamente importante abordar as interações com filósofos estoicos, com cautela e sabedoria. Em vez de simplesmente culpar o acaso ou a má sorte, devemos lembrar que muitas vezes eles desempenham um papel significativo na criação de suas próprias dificuldades. Podem se colocar em situações desafiadoras, tomando decisões impensadas e não aprendendo com seus erros. Além disso, interagir com eles pode se tornar complexo e desafiador. Precisamos ter cuidado para não sermos arrastados para discussões negativas sobre suas vidas. Sempre lembrar que pessoas assim muitas vezes se concentram apenas em uma questão, o que significa que podem se tornar egocêntricas e fixar-se excessivamente em suas situações infelizes. No entanto, também podemos observar paciência e determinação daqueles que seguem a filosofia estoica. Eles nunca desistem diante dos desafios e sempre se esforçam para o autoaperfeiçoamento. Se decidirmos interagir com eles, podemos considerar uma oportunidade de aprender sobre paciência e paixão na vida. Número 6. Indivíduos falsos. Na filosofia estoica, aprendemos como lidar sabiamente com indivíduos de duas caras. Em vez de ficarmos preocupados com suas ações, podemos nos concentrar em nutrir a virtude dentro de nós mesmos. A chave é entender como podemos demonstrar paciência e tranquilidade interior quando nos deparamos com situações desafiadoras. Imagine que você está passando por uma situação desafiadora semelhante em sua vida diária. Você encontra pessoas que parecem amigáveis e gostam de você, mas pelas suas costas, nas sombras, elas sussurram e espalham fofocas maliciosas sobre você. A duplicidade delas faz você se sentir traído e sem saber em quem confiar. Isso pode causar desconforto e problemas mentais, turbulência em tais momentos. Você pode se perguntar por que o mundo tem pessoas como elas e por que elas o tratam dessa maneira. No entanto, olhando pelas lentes da filosofia estoica, podemos perceber que a vida nem sempre é tranquila e nem todos são sinceros. Com nossa paciência e calma interior, podemos aprender a desconsiderar as fofocas e os rumores maliciosos e, em vez disso, focar no desenvolvimento de nosso caráter e ética. O conselho aqui é que, ao notar qualquer sinal de tal comportamento duplo, considere se desligar desse relacionamento. Não se deixe pegar no redemoinho de negociar e mudar de humor. Em vez disso, concentre-se no desenvolvimento de um caráter forte e ético para que você possa enfrentar qualquer situação com compostura e sabedoria. Número 7. Indivíduos que criticam. A filosofia do estoicismo e da sabedoria eterna nos ensina sobre o significado profundo de um autoexame contínuo. Em vez do ato ineficaz de criticar os outros, o estoicismo honra o autoaperfeiçoamento e o refinamento de nosso caráter. Passar tempo precioso criticando os outros, muitas vezes através da pregação de fofocas ou mesmo intenções de prejudicar reputações, pode possuir traços de caráter questionáveis. Imagine uma vida onde você concentra toda a sua energia em seu próprio caminho, onde você cumpre responsabilidades, nutre o crescimento pessoal e mantém todos os compromissos que assumiu. Nessa vida, a intenção de criticar e espalhar boatos sobre os outros torna-se sem sentido e estranha. Estamos falando de uma vida cujo objetivo principal é a autoconstrução e trazer verdadeiro significado à nossa existência. Enquanto outros perdem tempo e energia criticando os outros, seguimos a filosofia estoica, vivemos uma vida de tranquilidade e nos concentramos no autodesenvolvimento. Aqueles que frequentemente criticam a vida dos outros são muitas vezes indivíduos sem rumo que não sabem como abraçar a felicidade e o significado genuíno.
Deixemo-nos envolver em comparações e julgamentos, enquanto nós, praticantes estoicos, aproveitamos a vida com paz e nos concentramos no crescimento pessoal. Vamos manter nossa fé em nosso próprio caminho e evitar críticas desnecessárias aos outros. Isso nos ajuda a progredir na vida e a encontrar a verdadeira felicidade em sermos boas pessoas e nos desenvolvermos. Portanto, é essencial ser cauteloso, manter o respeito e avaliar os indivíduos com tais traços de caráter. Aqueles que prontamente se envolvem em criticar os outros podem facilmente voltar seu olhar crítico para você. Número 8. Indivíduos excessivamente curiosos. De uma perspectiva filosófica estoica, estabelecer limites nas conversas e compartilhar informações com cautela é de extrema importância. A filosofia estoica sugere que devemos manter distância de indivíduos excessivamente curiosos, pois isso pode levar à divulgação de informações prejudiciais. Além disso, a curiosidade excessiva pode estar relacionada à inveja. Portanto, ser cauteloso ao compartilhar informações com outras pessoas é extremamente importante, pois pode ser um desafio garantir que alguém não tenha intenções de usar suas informações de forma prejudicial no futuro. Se alguém frequentemente demonstra curiosidade excessiva sobre algo, é melhor criar distância ou não confiar totalmente nele. No entanto, é importante não confundir a conversa atual com curiosidade excessiva. Muitas vezes, encontramos pessoas que têm uma curiosidade ilimitada sobre nossas vidas, fazendo constantemente perguntas pessoais e às vezes até inadequadas. Em tais situações, é necessário manter distância para proteger nossa privacidade e garantir que não seremos invadidos. No entanto, também precisamos distinguir entre a curiosidade natural nas conversas do dia a dia e a curiosidade excessiva em uma conversa normal. Perguntando sobre a vida de alguém e carreira é comum e pode ajudar a estabelecer intimidade. Isso demonstra interesse e compartilhar informações pessoais de forma confortável. Porém, a curiosidade excessiva geralmente decorre de motivos pouco claros ou más intenções. Esses indivíduos podem continuamente fazer perguntas pessoais e até mesmo sensíveis que não queremos compartilhar. Por exemplo, eles podem perguntar sobre o seu salário, o que pode ser bastante peculiar. Se optar por não responder e mudar de assunto, eles podem fazer perguntas semelhantes novamente. Este é o ponto que quero enfatizar. Devemos ter cuidado ao confiar nessas de pessoas. Portanto, não só você não pode confiar totalmente em indivíduos como esses, mas se surgir a oportunidade, é aconselhável criar uma distância deles. Neste caso, criar distância ou não confiar totalmente neles é uma forma de proteger-se, cuidar e manter o respeito na conversa. Em resumo, lidar com a curiosidade excessiva requer cautela e sabedoria. Devemos saber como proteger nossa privacidade, mantendo bons relacionamentos com aqueles que nos rodeiam. Número 9. Indivíduos que desprezam os outros. Neste momento vamos discutir um tópico verdadeiramente importante: o ato de menosprezar os outros. Você já esteve perto de alguém que parece desprezar a todos de um ponto de vista superior e excepcional, posicionando-se como se carregasse uma nuvem escura de negatividade que pesa fortemente sobre os espíritos das pessoas ao seu redor. Não importa o quão confiante você esteja perto de uma pessoa assim, pode fazer você questionar seu próprio valor. Mas o importante é que você não precisa aceitar isso. Antes de mais nada, entenda que menosprezar é uma expressão externa de insegurança. Aqueles que menosprezam os outros muitas vezes lutam ao máximo para encontrar valor dentro de si mesmos. Em vez de abordar e enfrentar essa insegurança, eles projetam essa negatividade nos outros. É como se, fazendo os outros se sentirem menores, eles pudessem se sentir um pouco maiores. Mas a que custo? Quando você permite que alguém com uma atitude condescendente em relação a outros tenha um lugar em sua vida, você não apenas prejudica a si mesmo, mas também perpetua um ciclo de negatividade. É como dizer que está tudo bem em tratar mal os outros, mas não é o seu bem-estar mental e emocional que é precioso demais para ser prejudicado por alguém que não consegue encontrar nada melhor para fazer do que rebaixar os outros. Além disso,
Viver em um estado constante de menosprezar os outros é exaustivo tanto para quem faz isso quanto para aqueles ao seu redor. Cria um ambiente tóxico onde a confiança, a empatia e a cooperação não podem florescer. E você realmente quer gastar seu precioso tempo em tal ambiente? É claro que não. Se você se encontrar em uma situação em que alguém continuamente menospreza os outros, reserve um momento para avaliar como isso afeta sua vida e seu bem-estar. Lembre-se de que você tem o direito de escolher as pessoas com quem deseja passar o tempo e o respeito que você tem por si mesmo. Número 10. Quebradores frequentes de promessas. Vamos discutir um assunto que certamente já vivenciamos na vida: a quebra de promessas. Não se trata apenas de falhas ou erros, trata-se de enfrentar a ruptura de compromissos. Uma vez firmado um contrato verbal, isso pode minar significativamente a confiança humana. Por que deveríamos nos preocupar com esta questão? Porque vivemos em um mundo onde as promessas são frequentemente quebradas. Assim como construir um castelo sobre uma fundação de areia, a fundação não é forte o suficiente e acabará desmoronando. A confiança, um elemento essencial em todo relacionamento, pode se dissolver sempre que as promessas não são cumpridas. Quando a confiança desaparece, cooperação, comunicação e conexões espirituais são severamente afetadas. Então, por que você deveria se preocupar com isso? Porque promessas quebradas podem afetar sua vida e seus relacionamentos. É hora de reconsiderar os relacionamentos que você tem e as promessas que você faz. Isso não é apenas para evitar decepções, mas também para se cercar de pessoas que trazem energia positiva, inspiração e apoio, para que você se torne a melhor versão de si mesmo. Promessas quebradas podem se tornar um fardo mental que o impede e empurra você para a incerteza e a dúvida. Mas não se preocupe, você tem o poder de mudar esta situação. Cumpra suas próprias promessas e seja um exemplo de integridade e confiabilidade. Isso não apenas cria uma forte autoestima, mas também inspira outros a estabelecer limites claros e decidir se vale a pena continuar ou não um relacionamento. Em última análise, cerque-se de pessoas que cumprem suas promessas para que você possa crescer e alcançar seus próprios objetivos. Número 11. Indivíduos que não têm empatia. Agora vamos abordar um tema que às vezes passa despercebido, mas é muito importante para qualquer tipo de relacionamento humano e para nossa satisfação pessoal, empatia ou a falta dela. Você já se encontrou em uma situação em que sentiu como se a outra pessoa simplesmente não entendesse o que você estava passando? Ou talvez você não tenha conseguido se colocar no lugar de outra pessoa, calçando os sapatos dela? A falta de empatia não é apenas um personagem secundário. É um buraco negro que pode engolir oportunidades inteiras de relacionamentos e, o mais importante, nosso bem-estar mental. Imagine por um momento que você está em um barco no mar e a empatia é sua âncora. Se cair essa âncora, se você se conectar com as pessoas ao seu redor, a jornada será muito mais tranquila e significativa. Mas sem ela, você estará à deriva, enfrentando tempestades emocionais quando os outros não se sentem compreendidos, valorizados ou ouvidos. A falta de empatia é como usar antolhos ao longo da vida, limitando sua capacidade de acesso e, em última análise, seu potencial de crescimento e conexão com os outros. Mas a boa notícia é que a empatia pode ser aprendida e desenvolvida. Sim, algumas pessoas podem achar mais fácil do que outras, mas isso não significa que não possamos melhorar. Dentro dessa melhoria reside um tremendo poder, o poder de transformar não apenas seus relacionamentos, mas também a si mesmo. A falta de empatia muitas vezes esconde questões mais profundas, como o medo da emoção, comprometimento, insegurança ou mesmo baixa autoestima. Mas quando você se equipa com empatia, está se dando uma ferramenta poderosa para explorar e abordar essas questões subjacentes. Você se torna mais forte, mais profundamente consciente e, sem dúvida, uma versão mais verdadeira de si mesmo. Então, se você encontrar alguém na vida que claramente carece de empatia, lembre-se de que você não precisa pular no mesmo barco.
Você pode escolher pessoas para se conectar em águas emocionais mais profundas e significativas. E se você é quem precisa de algum trabalho nesta área, não há melhor momento para começar. Número 12. Indivíduos que não ouvem você. A filosofia do estoicismo pode nos guiar para a determinação e a disposição de nos separarmos de conversas que não trazem benefícios intelectuais genuínos. Você já encontrou alguém como aquele que, quando você compartilha suas ideias, responde apenas dizendo, sim, eu entendo, e não pode contribuir com mais nada? Isso faz você se sentir como se estivesse falando em um buraco negro de indiferença, onde suas ideias e pensamentos são engolidos inteiros. Isso pode realmente fazer você se sentir ignorado e até desrespeitado. Pior ainda, quando falam sobre o próprio assunto e é a sua vez de falar, eles simplesmente fingem ouvir, mas na realidade igualam sua conversa a uma confusão de palavras e ações incertas e não confiáveis. Muitas vezes, eles não se importam genuinamente com o que você está dizendo. Podem ter ouvido, mas não ouviram verdadeiramente. A honestidade é o requisito mínimo em uma conversa. A outra pessoa deve prestar atenção ao que você está dizendo. Caso contrário, a conversa não poderá prosseguir. Nessas situações, você pode sentir que está sendo visto como uma parte sem importância da conversa. E não se trata apenas de não ser ouvido, mas também de não respeitar o tempo e o esforço que você investe na conversa. Pode levar à decepção e à perda de confiança nas interações sociais, fazendo você questionar o valor de compartilhar suas opiniões e ideias. Se você está conversando com alguém e percebe que essa pessoa não está prestando atenção ou até mesmo usando o telefone enquanto você fala para mostrar que não estão ouvindo, então você não deve continuar falando com eles se não estiverem interessados ou apenas fingindo. Preserve seu respeito próprio e diga que abandonará a conversa. Em última análise, você não é obrigado a passar tempo com pessoas que não se importam com o que você tem a dizer. Número 13. Indivíduos com imaturidade emocional. Agora vamos falar sobre um tema que encobre as relações pessoais e até mesmo nosso relacionamento conosco mesmos como uma sombra. Estou falando sobre imaturidade emocional. Não se preocupe, todos nós já passamos por isso em algum momento. A chave é reconhecê-lo e tomar medidas para seguir em frente. A imaturidade emocional se manifesta de muitas maneiras, desde acessos de raiva e caprichos até evasão de responsabilidade e culpar os outros. Trata-se de não ter as ferramentas ou a compreensão para gerenciar nossas emoções de maneira saudável e produtiva. Mas aqui está a diferença. Não é sua culpa se ninguém lhe ensinou como fazer isso. É sua responsabilidade aprender agora que você está ciente disso. Como fazemos isso? Como passamos de reagir como crianças pequenas para responder como adultos emocionalmente maduros? O primeiro passo é a autoconsciência. Dê um passo inventário emocional. Como você se sente em diferentes situações? O que desencadeia suas reações emocionais? Saber disso é a chave para a mudança. O segundo passo é a autorregulação. Aprenda a se acalmar e separe um momento antes de reagir. Isso é inestimável e pode ser feito através de exercícios de meditação ou até mesmo técnicas de respiração. Não importa como você faz isso, o importante é que você faça. O terceiro passo é a empatia. Sempre tente se colocar no lugar da outra pessoa. Muitas vezes, descobrirá que o comportamento deles tem pouco a ver com você e mais a ver com suas próprias lutas e emoções. Ao compreender isso, podemos evitar levar as coisas para o lado pessoal e reagir de uma forma que piore a situação. Finalmente, o quarto passo é estabelecer limites saudáveis. Quer seja você quem precisa amadurecer emocionalmente ou esteja lidando com alguém que é imaturo, estabelecer limites é crucial. Não se trata de ser frio ou distante, mas de proteger seu bem-estar emocional. Por que isso é tão importante? Porque a maturidade emocional afeta todas as áreas da sua vida, seus relacionamentos, seu trabalho e seu bem-estar mental e emocional. E sim, é um processo que você pode falhar hoje, mas o que importa é que você acorde amanhã mais sábio, mais forte e mais maduro. Número 14.
Indivíduos desleal. Você está pronto para um assunto que pode mudar a maneira como você olha para os outros e para si mesmo? Isso mesmo, estamos falando sobre deslealdade, um tópico que muitos de nós achamos doloroso. Primeiro, vamos ver sobre o significado de deslealdade. É o ato de quebrar a confiança, quebrando compromissos e expectativas que você tem com alguém, seja em uma amizade, um relacionamento amoroso ou mesmo no trabalho. É um tipo de traição que quebra o fio fundamental da confiança e do respeito mútuo. Agora, vamos ao primeiro fato. Todos somos capazes de ser leais. Por que digo isso? Porque somos humanos, todos cometemos erros, todos falhamos. Mas isso não significa que não podemos aprender, crescer e nos tornar mais leais e confiáveis do que antes. Reconhecer nossas falhas é o primeiro passo para transformar nossas vidas. O melhor de tudo é que essa transformação tem um efeito cascata em todos os aspectos de nossa existência. Se você experimentou deslealdade, entendo que é muito doloroso. É como um soco no instinto que deixa você machucado. Essas experiências também trazem lições valiosas. Elas mostram o que você realmente valoriza nos relacionamentos e na vida. Você mesmo é um espelho que reflete as áreas que precisa desenvolver, limites definidos e possivelmente limpar relacionamentos em sua vida. Se foi você quem foi desleal, este é um chamado à ação para você não se afundar na culpa ou na autopiedade. Use este momento como um trampolim para o crescimento. Pergunte a si mesmo, por que fui desleal? Quais necessidades ou inseguranças eu estava tentando satisfazer? As respostas a essas perguntas podem ser o seu roteiro para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Em ambos os casos, a deslealdade é um chamado para reavaliar, crescer e se tornar melhor. E à medida que você começa a melhorar, atrai pessoas e circunstâncias que refletem essa melhoria. Isso se torna uma bela cadeia de desenvolvimento pessoal e felicidade. Amigos, essa jornada de autodescoberta e crescimento nunca termina. Se você encontrar deslealdade, seja consciente ou como perpetrador, lembre-se de que cada dia é uma nova oportunidade para se tornar melhor a cada momento. É uma nova chance de escolher a lealdade, o amor, o respeito e a bondade. Número 15. Indivíduos narcisistas. Na vida, muitas vezes encontramos indivíduos egocêntricos, aqueles que sempre se colocam acima de tudo. A filosofia estoica transmitiu uma mensagem importante para não deixar o comportamento deles afetar nossa paz interior e tranquilidade. Precisamos praticar a indiferença em relação às suas ações, focando em nós mesmos para manter a serenidade. Se você conhece alguém que fala constantemente sobre si mesmo e nunca se importa com as emoções dos outros, ele é o tipo de pessoa de quem você deve ficar longe. Ele só se preocupa com suas próprias necessidades e não presta atenção às pessoas ao seu redor. O mais importante é que eles não querem que ninguém se destaque. Além disso, os indivíduos egocêntricos estão sempre dispostos a fazer qualquer coisa para demonstrar sua superioridade, o que pode levá-los a envolver-se em comportamentos maliciosos e antiéticos. Eles não têm escrúpulos em usar quaisquer meios para proteger e glorificar sua imagem, mesmo que isso signifique sacrificar a compaixão e a responsabilidade para com os outros. Isso não só os afeta, mas também impacta a sociedade e aqueles que os rodeiam. Eles podem causar conflito, divisão e prejudicar todas as pessoas com quem entram em contato. Muitas vezes, não conseguem controlar seus desejos e ambições pessoais, colocando-se como os mais importantes, mesmo que isso infrinja os direitos e o respeito dos outros. Portanto, precisamos estar vigilantes e cautelosos em relação a indivíduos egocêntricos, evitando oferecer mais apoio ou condições propícias para seus ataques maliciosos e comportamento antiético. Muitas vezes, pessoas egocêntricas evitarão assumir responsabilidades e culpas por seus erros. Precisamos ser cautelosos e não confiar excessivamente naqueles que sempre falam sobre si mesmos sem ouvir as opiniões dos outros. Precisamos manter limites e não dar a eles a oportunidade de nos prejudicar na consecução de nossos objetivos. Na grande jornada de busca por relacionamentos significativos e sinceros,
aprofundando-se na compreensão que diferentes indivíduos podem nos oferecer lições inestimáveis. Ao abraçar a sabedoria da filosofia estoica, aprendemos a manter a paz interior, a nutrir nossas virtudes, a praticar a autenticidade e a nos dominar diante dos desafios da vida. À medida que nos aproximamos do final deste vídeo, espero sinceramente que esses insights sejam úteis para você. Lembre-se de que você é uma parte importante desta comunidade, portanto, se este vídeo despertou alguma reflexão ou forneceu informações valiosas para você, por favor, deixe um like e um comentário. Se não tiver certeza do que comentar, simplesmente escreva "vínculo estoico" para que eu saiba que você assistiu até o final do vídeo. Seu envolvimento ajudará muitos a explorar a profunda sabedoria da filosofia estoica. Se você ainda não se inscreveu, faça isso. Cada pequeno passo é importante na sua jornada de desenvolvimento pessoal. Continue avançando em direção à vitória. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até breve. Leiam a Bíblia e fiquem com Deus.